meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então à nossa aula semanal de literatura, onde daremos início ao estudo do módulo 28. Então eu peço, peguem o livro ângulo 3 de vocês e me acompanhem aqui nesta aula. O módulo 28, nós temos o módulo de leitura, né, que ele vai falar sobre o texto jornalístico. E dentro desses textos jornalísticos nós temos vários gêneros, né, de texto jornalístico. Nós temos artigos, manchetes e títulos. E bem nessa imagem aqui, na primeira imagem, eles nos traz aqui a ilustração desses vários tipos de texto jornalístico, né, ó. Todos estão girando em torno de um mesmo assunto. Vamos ver se vocês conseguem identificar qual é o assunto. Olha, aqui nesse nós temos a hora da geração Z. Geração Z no Brasil super dependentes da tecnologia. No Brasil, 73% interagem com redes sociais quando vêem TV. Erickson analisa a geração conectada no Brasil. Outra, jovens da geração Z do Brasil são viciados em tecnologia e desestudo. E aí, analisando aqui esses vários tipos de texto jornalístico, qual é a temática que eles constroem aqui? Sobre o que eles estão falando? Está falando dessa geração Z. E quem é essa geração Z, professor? Vocês conhecem já, né? De repente, é até você aí de casa. Geração G é essa geração que já nasceu na era digital, já nasceu na era de internet, que tem celular, tem internet, computador, tablet e que está o tempo todo ligado a esse meio, redes sociais. Essa é a nova geração, que é a geração Z. Bom, qual é o objetivo desse módulo? Esse módulo tem o objetivo de manifestar opiniões fundamentadas ao defender ou criticar ideias e valores, respeitando os turnos de fala. Porque defender ou criticar? Porque esse assunto, né, de rede social, de geração Z, desse mundo virtual, há quem defenda e há quem critique. Então, por isso nós devemos respeitar aqui as diversas opiniões sobre esse assunto. Tem como objetivo participar de interações orais em sala de aula, que nós iríamos fazer isso se estivéssemos em sala de aula, né? Cooperando nessa troca e respeitando essa troca de ideias de se defender ou de se criticar. Vamos elaborar uma síntese oral, que não vai ser oral, vai ser uma síntese escrita. Explicar os efeitos e consequências da seleção lexical. Identificar os recursos de coesão referencial. Identificar os temas e as ideias principais do texto. Inferir informações pressupostas ou subentendida e elaborar paráfrase e resumo do texto lido com base na organização das informações. Bom, e aqui, né, apesar do tema do módulo C, aqui o texto jornalístico, como no geral, né, nós vamos dar ênfase e o foco desse módulo é no artigo assinado. O artigo assinado é um gênero textual, né, que está dentro do campo de um texto jornalístico. Só que nesse artigo assinado aqui, a pessoa que vai escrever, ela vai falar sobre suas impressões e no final ela assina, né, ali a sua ideia carimbada e assinada pela pessoa que escreveu esse artigo. Algumas noções básicas desse artigo assinado a objetividade e isenção são características recomendadas para a linguagem jornalística, sobretudo nas matérias noticiosas, mas nem sempre ocorre nos textos reais. Certos detalhes da linguagem, sobretudo a escolha lexical, ou seja, a escolha das palavras, permitem perceber a opinião pessoal do autor do texto e a quebra de isenção. E isso é uma das principais características de um artigo assinado. Aqui nós vamos ter a opinião pessoal, a impressão pessoal de quem está escrevendo este artigo. A atenção e a capacidade analítica possibilitam a realização de leituras mais profundas e mais críticas, evitando a recepção passiva e ingênuas das informações. Bom, já pensou nisso? Vamos aqui refletir sobre essa frase. Olha só, a linguagem jornalística busca ser objetiva. O redator evita palavras que revelem seus sentimentos e opiniões sobre os fatos. Já pensou nisso? Vamos analisar aqui essa frase que foi copiada de um material de língua portuguesa do 6º ano. Vamos discutir então aqui. Primeiro, essa frase afirma de modo categórico, ou seja, de modo assertivo, absoluto, que a linguagem jornalística é sempre objetiva e imparcial. Será, pessoal, que essa frase, vamos ler a frase novamente. A linguagem jornalística busca ser objetiva, o redator evita palavras que revelem seus sentimentos e opiniões sobre os fatos. É verdade aqui, pessoal? Analisem aí com vocês. É linguagem que ele afirma que categoricamente, né, ele aqui defende veementemente que a linguagem jornalística é uma linguagem sempre objetiva e imparcial.
Será que sim? Será que não? Depende, né, pessoal? Como no exemplo de um texto jornalístico, nós temos o artigo assinado, que ele tem uma linguagem mais subjetiva. Ele tem essa parcialidade como característica. Porque no artigo assinado, a pessoa que está escrevendo esse artigo, ela vai dar as suas impressões pessoais sobre aquele texto. Mas sim, a linguagem jornalística, ela é também objetiva, mas nem sempre objetiva e imparcial. Nós temos outros gêneros que têm essa parcialidade e a opinião dos seus autores. No segundo ponto, a ilustração de abertura deste modo é composta de títulos de uma matéria sobre o uso de tecnologia digital em nossa época, publicada com pequenas variações em diversos sites da internet. Qual ou quais títulos reproduzidos na ilustração mais se aproximam da objetividade buscada pela linguagem jornalística? Então nós vamos voltar lá na porta de entrada aqui do nosso módulo, vocês vão analisar qual dessas manchetes, quais dessas chamadas aqui, ela se vincula mais a uma linguagem objetiva, uma linguagem imparcial. Terceiro ponto. O título utilizado pelo site Computerworld revela a opinião do jornalista sobre a relação da geração Z com a tecnologia. E aqui você vai responder a essa pergunta. E o quarto ponto é qual ou quais títulos mais se distanciam da objetividade buscada pela linguagem jornalística. Então, voltamos lá novamente. Qual desses títulos aqui ele se distancia mais dessa linguagem objetiva do texto jornalístico? Não existe objetividade em jornalismo. Ao escolher um assunto, redigir um texto e editá-lo, o jornalista toma decisões em larga medida subjetivas, influenciadas por suas posições pessoais, hábitos e emoções. Pessoal, o texto jornalístico ele é feito por essa pessoa, pelo jornalista. E esse jornalista, ao nos mostrar essa informação, não tem como ele se desvincular, né, sobre a sua opinião pessoal sobre aquele tema. Isso não exime, porém, da obrigação de ser mais objetivo possível. Eu acabei de falar para vocês, o texto jornalístico ele tem essa versão objetiva, né? Só que ele também tem essas características, carrega essas características de ser também um texto subjetivo, que vai de acordo com a opinião daquele repórter que está escrevendo esse texto. Para relatar um fato com fidelidade, reproduzir a forma, as circunstâncias e as repercussões, o jornalista precisa encarar o fato com distanciamento e frieza, o que não significa apatia nem desinteresse. Então aqui nós podemos perceber essa junção, né, e as várias características que um texto jornalístico nos traz. Vamos então à nossa leitura. Novamente, pega o livro 1 ao 3 de vocês e vem aqui comigo fazer essa leitura. O título dessa leitura é Ombudsman, que significa o quê? Um jornalista contratado de fora ou pertencente ao quadro de funcionários da empresa, que de maneira independente critica o material publicado, responde às queixas dos leitores, que foi escrito por Susana Cindy. Vamos lá à leitura então. Existe um trabalho invisível, mas muito importante nas redações. Pesquisas mostram que uma grande parte dos leitores apenas passa os olhos pelas páginas do jornal, zapeando os títulos principais. Com a atenção cada vez mais disputada por outros meios de comunicação, o consumidor de informação só enfrenta, o melhor verbo é esse, um texto até o fim, se julgar-o realmente interessante. Um bom título ajuda a convencê-lo de que vale a pena gastar alguns minutos naquela notícia. Não é fácil. Em um jornal, mainstream, que é o quê? Um termo em inglês, traduz literalmente uma corrente ou uma moda principal, como a Folha, não se permitem arroubos de criatividade típico dos veículos populares. A Folha também não abre mão, pelo menos por enquanto, de informar seu leitor como se ele fosse virgem no assunto. No dia seguinte à última eleição, a manchete em letras garrafais anunciava Dilma é eleita, mesmo sendo difícil imaginar alguém que já não soubesse disso da manhã do dia 1º de novembro. Ser atraente sem apelar para o humor e fazer informação nova já são difíceis de desafios consideráveis. Além disso, os redatores responsáveis pelos títulos precisam atender regras básicas, ou seja, fazer frases com verbo no presente para dar uma ideia de coisa recente ou algo recente, evitar o pode, afinal tudo pode acontecer, esquecer negativas, que é a notícia em geral, e o que aconteceu e o que deixou de ocorrer, abrir mão da pontuação, que são os 2 pontos, exclamação, interrogação, de adjetivos e principalmente não chegar a conclusões que não estão no texto. Tudo isso em frases com 40 toques em média.
incluindo os espaços em branco e as palavras. Fica mais fácil entender os pecados mais frequentes dos títulos da Folha, olhando alguns exemplos pensados nos últimos meses. Vamos aqui os exemplos. O primeiro exemplo é ser oficialista. Copom tomará decisão técnica, diz Meirelles. Se o então presidente do Banco Central dissesse o contrário, que a alteração dos juros responderia a interesses políticos, aí sim haveria notícia. Cabral diz que abuso policial não será tolerado. O governador do Rio poderia afirmar algo diferente. 2. Isso é difícil de entender. Fabu, cadê o Louço? Parece dadaísmo, mas a reportagem durante a Copa dizia que o artilheiro Luiz Fabiano, apelidado Fabuloso, enfrentava um jejum de gols. Fuga de cérebros tem a visão na contramão. A saída de pesquisadores brasileiros tem uma contrapartida. Será isso? Comédias agora ganham afagos. Outro acesso de criatividade de esporte, desta vez comédias, eram os jogadores do Corinthians enzegrados pela torcida. A terceira, não ser coloquial. Harry Potter é a próxima nova de Orlando. A gramática está até aceita, mas ninguém fala assim. Após conflitos, Bankov vive tensa calma. No quarto, fazer sopa de letrinhas. Iraniano tenta convencer a CSI com jantar. O que é CSI? Era o Conselho de Segurança da ONU. Siglas só as mais conhecidas. A AP vai criar ECAD, de matéria jornalística nos Estados Unidos. Para entender isso, a pessoa precisa saber o que é AP e o que é ECAD. Isso é óbvio. Perdas podem anular os lucros. É verdade hoje e sempre. Você tem o poder de decidir o que fazer com seu dinheiro. Que bom que a Folha avisou. É preciso ter bom senso nas redes, dizem advogados. Precisa ser formado em direito para dizer isso? Ser inconclusivo. Safra de soja em 2011 repetirá a de 2010. Isso é bom ou ruim? Se você não sabe como a safra foi no ano passado, não terá ideia, que é algo inconclusivo. E no último ponto é exagerar em referências. Nas capas de esporte, estarem algumas reportagens mais frias. O jornal admite títulos sem verbos não informativos. O pecado nesses casos costuma ser o abuso no uso de nome de filmes, livros e músicas. Em nome do pai, por exemplo, foi usado 4 vezes só no ano passado. Recurso fácil que demonstra imaginação curta. Os títulos e a manchete de primeira página é o principal deles. Ajudam a moldar a identidade de um jornal e podem ser um instrumento para aprimorar a qualidade dos textos. Em geral, títulos ruins saem de reportagens mal apuradas, sem foco ou redundantes. Se o exército anônimo de redatores se recusar a fechar, coloca no tamanho, corrigir e titular textos que mantêm de tédio e o leitor no dia seguinte, o jornal melhorará muito ou sairá com grandes espaços em branco. E tá aqui a pessoa, né, a jornalista que fez, Susana Sinding, que nasceu em 1965, esse texto falando um pouco sobre as características, né, que nós podemos encontrar em um texto jornalístico. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula, acompanhe as redes sociais e Agenda Edu. Um abraço!